E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um conteúdo de física, né? Hoje a gente vai ver a parte de eletrodinâmica. É um assunto bastante importante. Eu vou tentar explicar aqui do máximo, bem devagarzinho, para que vocês possam entender e depois resolver aí uma meia dúzia de exercício para a gente confirmar que vocês entenderam, beleza? Mas antes disso, vou rodar a vinhetinha e eu volto já já. Aí beleza, gente? Então vamos lá, o quadro aqui, para a gente ver o que é eletrodinâmica. Olha, o que é corrente elétrica? Tá, é um movimento ordenado dos elétrons livres num condutor. O que seria um condutor? Um fio, né? Um fio que você tem na sua casa aí, isso seria um condutor metálico devido à ação de um campo elétrico no seu interior. Como é que se forma o campo elétrico? Você tem que pegar uma DDP, né? Uma diferença de potencial. Eu até dei um exemplo aqui embaixo, né? Tem um exemplo aqui embaixo, ó, condutor aos terminais de um gerador, né, como por exemplo os polos de uma pilha, né, ou uma bateria de automóvel, para formar uma diferença de potencial, uma DDP, para que eu possa, né, ter aqui o campo elétrico, tá bom? Então aqui ó, eu tenho um condutor metálico, que é um fio, aqui eu tenho os elétrons, tá, em movimentos aqui. Eu já disse para vocês que o movimento dos elétrons, a velocidade dos elétrons é muito baixinha, muito pequena. O que faz aquele pulso assim é o campo elétrico, que tem praticamente a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? Por isso que quando você aperta o dedo no interruptor, imediatamente a lâmpada acende, instantaneamente. É devido à ação do campo elétrico, tá bom? Porque o movimento dos elétrons é muito pequenininha, beleza? Então aqui eu tenho a força, eu tenho o campo elétrico e tenho a carga. Então eu sei que força vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. Beleza? Aí eu dei um exemplo aqui já. Aí eu tenho algum sentido. Ó, sentido da corrente elétrica. O sentido real, né, deslocam-se do potencial menor, que é o polo negativo, para o potencial maior, que é o polo positivo. Mas o que a gente trabalha fazendo resolução em física é o sentido convencional, que é o deslocamento do potencial maior, que é o polo positivo, para o potencial menor, que é o polo negativo. Então a gente trabalha praticamente com o sentido convencional e não o sentido real, que acontece aqui no condutor. Beleza? Intensidade. Suponha que no intervalo de tempo ΔT, pela secção transversal, passe a quantidade de carga em módulo. Então está aqui, ó. Nessa secção transversal aqui, vai passar aqui, né, essas cargas desses elétrons aqui. Tá bom? Até coloquei aqui, o condutor metálico passando por uma corrente elétrica. Então, eu sei que intensidade vai ser igual a quantidade de carga sobre o intervalo de tempo, onde a quantidade de carga vai ser o N vezes E. O N é o número de elétrons e E, a carga de um elétron, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza? E o ΔQ seria a quantidade de carga. A unidade de intensidade será o ampere. Tá? O ampere aqui que nós trabalhamos com ele, tá bom? Em homenagem ao físico que trabalhou, né, com intensidade, em homenagem a ele, colocou o sobrenome dele, ampere. O submúltiplo, 1 miliampere, é igual a 10 a menos 3 amperes. 1 microampere é igual a 10 menos 6 amperes. Tipo de corrente. Isso aqui acho que praticamente todo mundo sabe, né? Nós temos corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, onde o sentido e a intensidade permanecem constantes. Você pega uma pilha, você pega uma bateria de automóvel, de carro, né? Isso aí é corrente contínua. Já na corrente alternada seria a energia, né, a eletricidade que você tem na sua casa, que é 60 ciclos por segundo, que vem da usina hidrelétrica. Beleza? Então a diferença, o sentido, a corrente alternada, o sentido e a intensidade, elas variam, beleza? Não permanece constante. O que permanece constante é a corrente contínua e não alternada, tá bom? Bom, agora eu vou só apagar essa parte da lousa para a gente poder passar vários exercícios para a gente trabalhar, né, com corrente elétrica, beleza? Já volto já já. Bom, gente, vamos lá, ó. O exercício número 1, um condutor é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Vamos colocar os dados aqui, então. Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui os dados, para a gente poder resolver com mais facilidade, ó. Intensidade, 10 amperes. Calcule a carga, então eu não sei, aqui o ΔQ, que é a minha carga, eu não sei.
que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. É meu intervalo de tempo, 1 minuto. Então, ΔT aqui é igual a 1 minuto. Bom, primeira coisa, eu vou ter que transformar isso aqui para segundos, certo? Então, 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos, né? 1 minuto, 60 segundos. Bom, vamos lá. Eu sei que intensidade vai ser igual a ΔQ sobre ΔT. Então, o I eu tenho, vale 10, igual. ΔQ eu não sei, vou calcular. E o ΔT eu tenho, vale 60. Então é só multiplicar em cruz aqui, né? Que vale 1, né? Esqueci que vale 1. Então vai ficar ΔQ vezes 1, dá ΔQ é igual 60 vezes 10, vai dar 600 o quê? Coulomb. Está resolvido então o exercício número 1. Tá? Só aplicar a formulinha direto, não tem como errar. Bem fácil, beleza? É só esquecer de transformar aqui, né? Tem que trabalhar nas mesmas unidades. Ampere tem que trabalhar com segundos aqui, não com minutos. Beleza? Vamos para o segundo. O segundo diz o seguinte. Um motor elétrico é atravessado por 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então, é o número de elétrons. Então, vai ser N vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Elétrons. Tá apagado isso aqui, né? Vamos trocar aqui, pegar esse outro aqui. Em 4 segundos. Então, é meu intervalo de tempo, né? Então, ΔT aqui, 4 segundos. Calcula a intensidade da corrente elétrica que passa pelo motor. Então, eu não sei o meu I. Beleza? Mas observa, se eu for trabalhar aqui, ó, I, um pouquinho, ó, I vai ser igual a ΔQ sobre ΔT, certo? Observa, eu não tenho I, a intensidade, e eu não tenho o ΔQ, tá? Só tenho o ΔT aqui, mas eu sei o N, o número de elétrons. Então, primeiro eu resolvo para achar a variação da carga aqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, esquece a forma por enquanto. Vamos trabalhar com essa aqui, ó. ΔQ é igual a N vezes E. A carga de um elétron, todos vocês já sabem quanto que vale. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, é só trabalhar. Não foi dado no exercício, mas você já sabe. Beleza? Então, ΔQ aqui. ΔQ vai ser igual a N, 2 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ΔQ vai ser igual. Olha, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. Então, dá 3,2 vezes 10. 20 com menos 19 dá 1. Então, é só 32 coulomb. Está aí, está resolvido o coulomb. Vamos substituir agora aqui em cima. Então, vou levar para cá, ó. Então, I vai ser igual. Tá ruim também isso aqui, hein? Tá difícil trabalhar dessa forma. Vou pegar outra aqui. Então, I é igual ΔQ sobre ΔT. O I eu tenho, né? Cadê o I? Então, eu quero calcular o I. Então, fica I vai ser igual. ΔQ, 32. ΔT, 4 segundos. 32 dividido por 4, 8. Então, 8 amperes. Está resolvido o exercício de número 2. Beleza? Bom, galera, vamos fazer o terceiro exercício? Olha, eu vou colocar aqui já todos os dados, para que a gente possa já olhar nos dados para tentar resolver. Ó. O feixe de elétrons num tubo de televisão, né, antigamente, televisores tinham tubo de imagem. Hoje não tem mais tubo, tá? Mas são televisores antigos. Tubo de imagens de televisão que percorre uma distância. Então, o meu ΔS aqui é 0,5 metros. Espaço evacuado entre o emissor de elétrons e a tela do tubo. Se a velocidade dos elétrons, então, velocidade eu tenho, vale 8 vezes 10 a 7. Então, 8 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. E a corrente do feixe? Então, o I é 2 miliamperes. Já vou transformar já em amperes, né? Então, fica 2 vezes 10 a menos 3 amperes, tá bom? Calcule o número de elétrons. Quero saber o N aqui para resolver.
no feixe em qualquer instante. Então, olha, observa, então, verifica o que a gente vai trabalhar a primeira coisa. Aqui foi dado o espaço e foi dada a velocidade. Então eu posso trabalhar com isso aqui, não posso? Ó, S menos, desculpa, deixa eu fazer no mínimo detalhe para vocês. S igual S0 mais VT, que é a formulinha do sorvete. Se eu passar o S0 para cá, S menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo. Isso aqui, S menos S0 não vai dar o ΔS? Ou seja, o espaço final menos o espaço inicial. Então aqui vai ser o meu ΔS, que é igual a velocidade vezes o tempo. Isso aqui eu tenho, 0,5. A velocidade eu tenho, 8. Vezes 10 elevado a 7. Vezes o tempo. Certo? Vou passar isso para cá e isso para lá. Então vai ficar T igual a 0,5 dividido por 8 vezes 10 elevado a 7. Tranquilo até aí? Isso aqui dividido por isso aqui vai dar 0,0625 vezes 10 elevado, ó, está no denominador, vai para o numerador, conserva-se a base, subtrai, né, troca o sinal do expoente. Então fica menos 7. Então, menos 7. Ou eu posso dizer que o tempo vai ser igual. Se eu andar 2 casas para a direita, ó, estou aumentando para cá, eu vou diminuir aqui. Então fica 6,25 vezes 10 a menos 9, o quê? Segundos. Tá aí. Tá resolvido. Achei o tempo. Não, meu ΔT eu já achei. Beleza? Agora, nós temos aqui o ΔT, nós temos o I, nós temos que achar o N depois. Carga eu não tenho, então se eu pegar aqui I igual, I eu tenho, é igual, se eu tirar dessa forma aqui agora, ó, I é igual a ΔQ sobre ΔT. O I, 2. Então fica 2 vezes 10 a menos 3 é igual. ΔQ eu não sei. Eu tenho que calcular o ΔQ, porque ΔQ é igual a N vezes Z. O eu tenho, achando o ΔQ, fica fácil achar o N, que é o número de elétrons, beleza? Sobre o ΔT que eu acabei de achar agora aqui, ó. Tá 6,25 vezes 10 a menos 9. Vou multiplicar aqui, vale 1, né? Vou multiplicar isso aqui em cruz. Então, ΔQ vai ser igual. 6,25 vezes 2 dá 12,5. Então, fica 12,5 vezes 10. Olha, menos 9. Menos 9 com menos 3, estou multiplicando em cruz, ó. Vai dar menos 12. Então, menos 12, o quê? Coulomb. Então, está resolvido a carga. Agora, eu tenho que achar o meu N, que é o número de elétrons. Então, trabalhando com o N, ó. Então, ΔQ vai ser igual a N vezes E. O ΔQ eu tenho, achei agora. Então, fica 12,5 vezes 10 a menos 12 igual. O N, eu vou ter que achar o N, que é que o autor está pedindo, a quantidade de elétrons, eu não tenho. Então, N vezes o valor da carga do elétron. Não está ali, mas você já sabe que o valor da carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos colocar aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai para lá, isso vem para cá. O N está multiplicando aqui, ó. Então, esse 1,6 vai passar dividindo, beleza? Então, vai ficar N vai ser igual a 12,5 vezes 10 a menos 12 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá aí. 12,5 dividido por 1,6. Isso vai dar quanto, mais ou menos, aproximadamente? Então, aqui vai dar, ó, vai dar 7, 8, 2, 5, vezes 10, ó, subiu. Está menos 19. Subiu, fica mais 19. Ó, vou colocar no mesmo detalhe aqui, ó, menos 12, vezes 10, elevado a mais 19. Então, vai ficar assim, 7,8125 vezes 10 elevado à sétima potência, né? Ou aqui ficaria 78.125, né? Mais 0 aqui,
78.125.000 elétrons. Certo? Porque está aqui a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, ou deixa assim, estaria correto. Tranquilo? Então tá jóia. Eu vou apagar e vou passar mais 2 exercícios para vocês. Bom, galera, vamos fazer então o quarto exercício. Uma bateria de carro completamente carregado libera 1,3 vezes 10 à quinta coulomb de carga. Então, no quarto exercício, vamos colocar aqui os dados já, para ter uma maior visualização do exercício, tá ok? Então, o meu delta aqui vai ser igual a 1,3 vezes 10, né, vezes 10 elevado à quinta coulomb, que é a carga. Determina aproximadamente o tempo em horas. Então, meu delta T, eu não tenho. Está aqui em horas, tá? Em horas. Que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa, sabendo que necessita de uma corrente constante de 2 amperes. Então, a corrente aqui vale 2 amperes, para ficar em regime normal. Então, está perguntando aqui, eu tenho que calcular o delta T em horas. Beleza? Bom, como é que eu vou ter que trabalhar aqui agora? Então, vamos lá. Vamos verificar aqui, ó. I é igual a delta Q sobre delta T. Isso eu tenho, né? Vale 2. Então, fica 2 igual. Delta Q eu tenho 1,3 vezes 10 à quinta dividido pelo delta T. Então, se eu multiplicar em cruz aqui agora, multiplicando em cruz, vai ficar assim. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 delta T é igual a 1,3 vezes 10 à quinta. Então, delta T vai ser igual a 1,3 vezes 10 à quinta dividido por 2. Então, o meu delta T aqui, vou colocar para cá, senão vai fazer uma confusão danada, né? Então, delta T aqui vai ser igual a 1,3 dividido por 2 dá 0,65, né? Olha lá, 1,3 dividido por 2. Igual as casas, corta. Então, coloca um 0 aqui, então vai ficar 0. Aqui vai dar 6, 600 para 0 nada, 6 vezes 2, 12 para 13, 1. Então vai dar 0,65, né? 0,65. Então 0,65. Então 0,65 vezes 10 à quinta segundos. Beleza? Achei aqui em segundos. Só que tem um probleminha. Aqui nós temos que pedir em horas. Temos que resolver em horas. Então, vamos transformar em horas. Então, delta T vai ser igual. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar do expoente aqui, ó, potência de 10. Então, aqui vai dar 65. Vamos dar uma aqui, ó. Vamos dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 65 mil. Uma hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou cortar aqui, 650 dividido, que é 3.600 segundos. Então, 650 dividido por 36. Então, vai dar aproximadamente aqui 18 horas. Esse é o exercício que está pedindo aqui, né? Intervalo de tempo, olha lá, ligado a essa bateria, quer saber, determina aproximadamente o tempo em horas. Então, 18 horas. Beleza? Olha, gente, o exercício no 5, dado o gráfico abaixo, calcule a carga que passa a uma secção transversal do condutor entre os instantes 0 e 8 segundos. Ó, aqui é 0, né? Aqui é 0, aqui vale 4 e aqui vale 8. Então, nós temos aqui, ó, duas figuras geométricas. Eu tenho um retângulo, né? Aqui é a base e aqui é a altura. Depois eu tenho um triângulo retângulo, beleza? Figura de um triângulo. Então, eu vou ter que trabalhar aqui com as duas áreas, olha. Então, eu estou pedindo o que aqui? Está pedindo calcular a carga. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, passar para cá, ó. Exercício número 5. Eu vou pegar a variação da carga, que vai ser igual à área. Então, primeiro lá, ó. Primeiro, é um retângulo. Então, vai ser assim, ó. A área aqui vai ser igual base vezes altura. Então, a área vai ser igual a base. Quanto que vale a base? 4. Vezes a altura, que vale 6. Isso aqui vai ser igual a 24. Beleza?
deixa quietinho aqui. Vamos fazer o outro agora. A área, eu vou pôr aqui retângulo, ó, retângulo, e aqui triângulo, para não confundir, tá? Triângulo. Então a área aqui vai ficar base vezes a altura dividido por 2. A base, quanto que vale? Ó, 8 menos 4, então dá 4. Vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Isso aqui vai dar 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. Então deu 12. Deixa quietinho aqui agora. Então eu estou pedindo a área. Então entre 0 e 8. Então eu achei a área desse retângulo, achei a área desse triângulo, igualei dizendo que a carga é igual à área. Então aqui vai ficar assim, ó. ΔQ vai ser igual a 24 mais 12. Isso vai ser igual a 36 coulomb. Unidade de carga é dada em coulomb. Tranquilo? Todos conseguiram entender o raciocínio do exercício? Então tá jóia. Agora só falta o sexto exercício. Eu vou tentar encaixar ele aqui, ó. Ver se eu consigo fazer ele aqui, ó. Ver se eu consigo fazer ele aqui. O sexto exercício, ó. O sexto diz o seguinte: mediante estímulo de 2 vezes 10 da quinta íons de potássio, atravessa a membrana de uma célula nervosa em 1 milissegundo. Tá. Então aqui eu tenho o N, que vai ser igual a 2 vezes 10 à quinta, né? Que é elétrons, é íons de potássio. A minha intensidade, o tempo, né? O tempo eu tenho, meu ΔT eu tenho, é 1 milissegundo, 1 milissegundo, transformando, né? Para segundo vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 segundos, beleza? Quando é mili, 10 a menos 3, quando é micro, 10 a menos 6, quando é nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12 e assim por diante, beleza? Então, vamos lá, continuando o exercício. Calcula a intensidade dessa corrente elétrica, o I, eu não tenho o I, sabendo que a carga elementar vale, então o E aqui vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, beleza? Então, vamos trabalhar Q igual a N vezes E. Então, para mexer a carga aqui, a variação da carga elétrica vai ser igual a Q, variação da carga é Q igual N vezes E. Quanto que vale o N? 2. Então, ΔQ vai ser igual. N vale 2 vezes 10 à quinta, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ΔQ vai ser igual. 2 vezes 1,6 dá 3,2, né? Então, 3,2 vezes 10, menos 19 com mais 5, vai dar menos 14, né? Então, menos 14 coulomb. Então, a carga eu já calculei. Está aqui, beleza? Quero saber o I. Então, o I não é igual, ó, o I é igual a ΔQ sobre ΔT. O que é ΔQ? Eu tenho, acabei de achar agora. Então, dá 3,2 vezes 10 a menos 14 sobre o ΔT. Quanto que é o ΔT? 1 vezes 10 a menos 3. Então, 1 vezes 10 a menos 3. Então, 3,2 dividido por 1 dá 3,2. Então, vai ficar I igual a 3,2 vezes 10 a menos 14 vezes 10, ó. Conserva-se a base e troca o sinal do expoente. Está subindo do denominador para o numerador. Então, vai ficar 3. Então, o I aqui vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado, ó, menos 14 com mais 3, ó, menos 14 com mais 3, vai dar menos 11, o que? Amperes. Está aí resolvido o exercício que está pedindo a intensidade da corrente elétrica, tá beleza? Tranquilo? Então nós fizemos aí 6 exercícios para vocês, né, essa parte de eletrodinâmica. Eu acho que deu para pegar a teoria juntamente com os exercícios, dá para entender, para resolver, tá? Eu estou parando por aqui nessa aula, mas na próxima aula nossa, a gente vai ter potência dissipada, para a gente dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações. Se alguns amigos de vocês têm dificuldade em física, tá? Informe a ele que o professor Zé Luiz está
Então, abrir um canal no YouTube para ajudar a vocês estudarem, passar aí no Enem, passar no vestibular. Beleza? Um abraço a todos. Até mais. Volto no próximo vídeo, se Deus quiser.